Top 5 drogas para um primeiro ciclo, né? Quais seriam as 5 melhores drogas para você utilizar num primeiro ciclo, onde você vai extrair resultados e você vai cuidar da sua saúde, na medida do possível, porque a gente tem que começar o vídeo colocando já dessa maneira. Não existe almoço grátis na farmacocinética. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer fármaco que te gere um benefício vai te gerar um custo. Se a droga é boa pra caramba, vai ter colateral pra caramba. Então não esqueça disso. Como sempre de padrão aqui nos vídeos, uma brincadeira, né? Não seja jumento, não faça utilização de nada de que não seja com orientação de alguém capacitado. E veja só a palavra que eu usei, capacitado. Muito cuidado com quem tem diploma e só isso, ok? Feitas as nossas considerações, vamos à nossa quinta posição. Quinta posição, testosterona, certo? Leandro, mas a testosterona ela não tem um valor anabólico forte? Sim, com certeza. Porém, temos que lembrar que existe quantidade, né? Então nós temos potência da droga e quantidade que vai ser utilizada. E por que eu coloquei aqui a testosterona? Porque a testosterona é um hormônio natural do nosso corpo. Então, é um hormônio que o nosso corpo já entende, vamos colocar dessa maneira, já produz, porém a gente vai colocar uma quantidade maior, já que buscamos um efeito ergogênico. Claro, toda dose suprafisiológica automaticamente implica em colaterais. Portanto, muito cuidado. Não ache que porque é testosterona, que é do corpo, mas tranquilo, que você pode fazer a utilização assim. De qualquer forma, essa quinta colocação, a única contraindicação seria para o público feminino, certo? Então, para o público feminino, esta quinta colocação está riscada, mesmo numa quantidade menor. Mas para o público masculino, uma quantidade razoável, que não seja nem gigantesca e nem para ficar bem parecido com o seu natural, né? Já que não geraria tantos resultados, e quem estava fazendo isso busca performance, é uma excelente opção sim. Temos algumas opções entre as próprias testosteronas, como cipionato, enantato, propionato, fenilpropionato, decanoato, enfim, 1-decilenato, isocaproato, enfim, temos diversas opções, mas no geral, testosterona é testosterona, ok? E para um iniciante, um cipionato de testosterona se torna bastante viável por ter aplicações menos frequentes. Numa quantidade não tão gigante, riscos de ginecomastia, pressão alta, acne, não são tão altos. Não, Leandro, quantidade, certo? Então, claro, se você jogar 600 miligramas, ele vai dar problema. Agora, se você jogar menos, né? Eu não estou querendo falar o número, que é para não dar ciclo para ninguém, mas fica aí essa opção. Número 4. Vamos trazer uma droga, a favorita do nosso mestre Arnold Schwarzenegger, né? Por que eu fiz isso aqui? Sei lá, porque deu vontade, né? Que é a Primobolan. Então a Primobolan, aí sim, meninas, é uma excelente droga para vocês, inclusive. É uma droga de valor androgênico não alto, né? Então a testosterona é 100/100 e ela tem menos de 30 de valor androgênico. Ou seja, ela tem uma capacidade masculinizante acima dos 2/3 menor do que a própria testosterona. Portanto, a Primobolan ela é bastante interessante para o uso feminino, certo? Lembrando sempre que é uma droga que pode ser prescrita pelos médicos, assim como a testosterona. Então, você consegue fazer com acompanhamento de alguém capacitado. Lembra do que eu falei, capacitado é diferente de formado. Procure alguém capacitado. E para os homens também se mostra uma excelente opção, já que a inibição do eixo com ela não é gigante, ainda que vai acontecer e precisa de TPC. Os resultados dela são bastante sólidos, bastante secos, tem um efeito estético bastante agradável e lembre-se sempre, dose dependente. Claro, quanto maior a dose, menos segurança e mais resultados. Então estamos assumindo aqui uma dose razoável dela. Inclusive, tem aqui no canal perfil de cada uma dessas drogas. Número 3, que novamente é uma droga de valor androgênico baixo. Então tá percebendo que a gente foca nos androgênicos baixos? Por quê? Porque normalmente as drogas com grande capacidade androgênica, como por exemplo, trembolona, que é 500/100, testosterona 100/100, Primobolan, Masteron, né, abaixo de 30, né? 25 ali, mais ou menos por ali. A trembolona é 500, então você imagina o que isso causa na cabeça da pessoa e, claro, na massa muscular, na queima de gordura também. Mas, enfim, temos lados bons e lados ruins. Leandro, vale a pena ciclar? Isso é um problema teu, meu amigo. Eu não tenho nada com isso. Por quê? Porque quando você fala de ciclar, isso está colocando trocar saúde
por resultados, arriscar saúde para ter mais resultados. É uma coisa tua. Agora, se for fazer, faz para ferrar o menos a sua saúde possível e extrair o melhor do resultado possível, porque aí você vai ter a troca mais interessante para a tua vida. É isso, tá? Não espere respostas prontas de mim. O máximo que eu posso te dizer é colocar na sua cabeça uma reflexão. Durma com isso, lide com isso, né? Cada um sabe o que é melhor para a tua vida. Mas enfim, papo para outro videozinho. De qualquer forma, o Masteron se mostra com ganhos bastante sólidos, bastante conservadores, que você vai ter uma TPC onde não irá sofrer e você consegue extrair um efeito estético poderoso, né? Então, um ganho de massa muscular sem ganhar muita gordura e retenção de líquido. Então, ele fica na nossa terceira opção. Segundo, o mais perguntado pelos meus alunos: Leandro, como faz para ser o seu aluno? www.leandrotwin.com.br. Vou montar os seus treinos, vou elaborar seus macros, vou tirar todas as suas dúvidas, inclusive de esteroides anabolizantes. Claro, não posso montar um protocolo para você, não se trata disso, mas posso tirar suas dúvidas sobre: Leandrão, qual que é mais forte? Primobolan ou Masteron? Por quê? Né? Então esse tipo de coisa a gente pode conversar, porque é um papo, né? Agora, elaborar eu não posso. Se você quiser me contratar, acesse leandrotwin.com.br. Muito bom. E voltando ao assunto, nossa segunda colocação. Ah, veja só quem chegou. Vem cá, ó, o cachorrão dos esteroides. Ah, o Floquinhos natural. Branquinho como um vidrinho de estano. Estaninho, seu amiguinho, devia ter colocado esse nome de Estaninho, já que você é branquinho. Like para o Floquinhos que está me olhando. Não, fica aí, fica tranquilo. Que está me olhando de canto de olho. Um like agora para ele. Não é para mim, não é para o vídeo, não, porque isso aí realmente não presta, né? Agora, para o Floquinhos realmente merece. E se estiver gostando desse vídeo, aproveite então, já que paramos o vídeo para isso, se inscreva no canal. E vamos à nossa segunda colocação, que é com certeza a oxandrolona. Por que ela está aparecendo na frente da Masteron, da Primobolan, né? Porque ela é uma droga exclusivamente oral, certo? Ainda que as outras tenham apresentações orais, mas com certeza ela é muito mais fácil de achar e veja só que coisa, ela é mais barata do que o Masteron e a Primobolan. Então, a oxandrolona é uma opção muito viável, tanto para homens quanto para mulheres, sempre lembrando, há colaterais, mas com eles são modestos, são previsíveis. A inibição do eixo acontece, mas não é gigante, né? Já peguei aluno usando 20, 30 miligramas por 12 semanas e que não teve inibição total do seu eixo, veja só que legal, e teve um efeito estético razoável. Só oxandrolona é um bom ciclo para um iniciante. E o nosso primeiro lugar, nós vamos sair da classe dos esteroides anabolizantes. Veja só. Por quê? O que tem de mais segurança quando se mexe com os hormônios, com um resultado modesto, hoje, com certeza, são os SARMs. Certo? Temos diversas opções de SARMs, né? Para quem não sabe, SARM, ele é um modulador androgênico como o esteroide anabolizante. E o que muda, Leandro? Porque ele é com afinidade específica, ou seja, ele é um modulador androgênico de receptores específicos. Então, o que isso quer dizer, Leandro? Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar depois, SARMs Leandro Twin. Mas, rapidamente falando, você vai ter diversos receptores androgênicos pelo seu corpo. Então, por exemplo, a sua massa muscular, no seu couro cabeludo, tá? Entre outros locais. Vamos colocar dois aqui para não complicar. O esteroide anabolizante ele vem e se liga na massa muscular e promove o aumento de massa muscular. O esteroide anabolizante vem e também se liga no couro cabeludo e aí pode haver uma queda de cabelo. Na questão dos SARMs, alguns em específico, claro, né? Eles variam entre eles, assim como os esteroides anabolizantes, né? Temos vários tipos, mas eles são específicos, ou seja, eles se ligam na massa muscular e não se ligam, por exemplo, no couro cabeludo, tranquilo. Como tem outros também que se ligam positivamente no couro cabeludo, ocupando aquele receptor para que o esteroide anabolizante não se ligue ali e não cause, ou seja, ele tem um efeito protetor. Mas claro, né? Nem tudo é perfeito nessa vida. O poder anabólico deles é muito inferior ao esteroide anabolizante. E se isso não bastasse, meu amigo, que assim como eu, que é professor, que não tem dinheiro para nada,
você tem o custo elevado dos SARMs, certo? Então os SARMs têm custo elevado. Então alto custo, resultado mais baixo, segurança mais alta. É isso que se trata os SARMs. Novamente, o que é melhor, SARMs ou esteroides anabolizantes? Vai depender do teu objetivo. Mas o nosso primeiro lugar vai ficar com um protocolo, o primeiro, né, que é misturado daqui, que é o RAD 140, que ele funciona como uma testosterona base de um ciclo, tá? Junto com o MK2866, que é a ostarine. A ostarine ela tem um efeito anabólico muito legal, só que ela tem uma segurança muito interessante. Então a combinação desses dois se torna bastante conservadora. Não espere que você vai virar um fisiculturista, não espere que você vai ganhar quilos e quilos de massa muscular, não se trata disso, mas é um protocolo que vai te causar resultados bem acima do que poderia ser naturalmente, com uma grande segurança e sem oferecer queda para libido ainda, já que o RAD 140, como eu disse, vai atuar basicamente mimetizando a ação de uma testosterona base de um ciclo. Então o nosso primeiro lugar fica com os SARMs, em específico o RAD 140 e o MK2866, que também é conhecido como ostarine. E se você não conhece nenhum dos dois, ambos tem aqui no meu canal e você pode procurar. Finalizando o vídeo com algumas considerações. Todos esses protocolos precisam de TPC? Sim, precisam. Ah, Leandro, mas eu vou fazer só 4 semanas, vou usar uma quantidade pequena. Lembre-se, inibição total do eixo. 200 a 800 nanogramas por decilitro de testosterona. Ah, ficamos com 50 no final. Inibição total precisa de TPC. Terminamos com 250. Ainda temos dentro desse limite de testosterona, porém começamos com 600. Então tem uma inibição parcial e isso cabe melhor. Onde você tem maiores perdas, você que não sabe, que não fez um primeiro ciclo ainda, é nesse vale, né, depois do ciclo, que vem com a carga androgênica alta, cai lá embaixo e a TPC começa. A TPC, ou você deixa o corpo naturalmente, ele vem subindo. Acontece que com TPC você consegue fazer esse processo em 1 a 2 meses e sem TPC pode levar de 3 a 6 meses, né? Então por isso que a TPC é sempre interessante. Onde há inibição do eixo, há uma TPC. Cada TPC é adequada para a inibição que aconteceu. E esse vale, né, é onde você tem as maiores perdas. Então, se esse vale for menor, você mantém mais os resultados. Num ciclo como os daqui, nessas 5 drogas, não tão agressivos em quantidades, em escolhas, você tem um vale menor, né? E com isso você consegue manter mais os resultados e sofrer menos rebote num pós-ciclo. Portanto, faça um pós-ciclo. Outra consideração Leandro, ciclos sem testosterona é válido? Sim, são válidos, ok? Assumindo o risco de uma possível queda de libido. Lembrando que queda não quer dizer broxismo completo, né? Pode ser só, né? Era um cara bom, conseguir aí 5 numa noite e cair para 2, né? Que é o normal de homem, 5 numa noite, né? Pelo menos numa roda de conversa. Mas para vocês entenderem, tá? Às vezes o cara conseguia, falando sério agora, 2 numa noite, agora consegue 1. Ou ele tem mais dificuldade para ter o orgasmo, mas ele ainda consegue. Ele tem mais dificuldade para ter ereção, mas ele ainda consegue, certo? Um ciclo sem testosterona pode acontecer isso. O RAD 140 é um SARM e ele pode sim prevenir isso, por isso que ele está nessa lista junto com a ostarine. Mas ele pode ser combinado também com outros esteroides anabolizantes. Ainda que numa quantidade pequena, o top 5 dessa lista, né, com exceção da testosterona, que ela já é o próprio hormônio, a libido não tende a cair a nada preocupante num ciclo modesto, ok? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clica no gostei, isso realmente ajuda, e se inscreva no canal, certo? Leandro Twin, eu tenho um amigo que está querendo tomar um negocinho. Copia esse link e envia para ele, bota num grupo, né? Tenta ajudar o cara, certo? Muito bom? Então fique com o próximo vídeo. Pessoal, as 7 drogas mais potentes para queima de gordura. O primeiro lugar, Leandro, eu tenho certeza, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4. Errou todos, meu amigo. O primeiro é um negócio muito acima disso. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Só começando o vídeo, lembrando